Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Assunto é o que não falta nesse blend de informações. Quero começar a falar sobre reforços. O Corinthians hoje tem conversa com 2 jogadores, tá? Um oferecido e outro que o Corinthians foi atrás. O primeiro é Fabinho, atacante do América Mineiro, jogador já, né, de 25 anos. É um atleta que tem causado divisão no Corinthians. Por quê? Há pessoas que foram consultadas, né, para o Corinthians contratar um jogador, né, um vai pedindo opinião para o outro, enfim, né, primeiro eles analisam lá, o scout aprova e aí eles tentam avançar. O que causa divisão? Primeiro, o pacote que envolve o Fabinho. O Corinthians entrou em contato com o América Mineiro e descobriu que o jogador vale 10 milhões de reais e o América Mineiro ainda quer ficar com 40%. Então nós estamos falando de um jogador de 10 milhões de reais e você vai pagar 60% apenas desse jogador. É um atleta que, aqueles que não querem a contratação do Fabinho falam que é um jogador lento, né, que é um jogador, enfim, que o Corinthians não vai conseguir revender e que o Corinthians perdeu a oportunidade no atacante do Guarani, esqueci o nome dele agora, que o Atlético Mineiro comprou na frente. Aquele jogador era 2 milhões, tá? Então as pessoas alegam isso. Vai deixar de contratar um cara, deixou de contratar um cara de 21 anos, de 2 milhões para trazer um cara de 25 que vale 10 milhões e 60%, sendo que o Guarani ficaria só com 20% do atleta, o atacante lá que foi pro Atlético Mineiro. Vocês comentem aqui embaixo, fez gol do Corinthians no Paulista e também fez 5 gols na Copa São Paulo. Então as pessoas alegam isso, deixou de fazer um bom negócio com um cara mais jovem, mais rápido, mais veloz, para trazer um mais lento, mais velho, mais caro. Então, eu estou te trazendo os detalhes que você só fica sabendo aqui no canal Café do Setorista, esses debates na hora de contratar, tá? Em relação ao Patrick, o que me falaram é que o que pega mais é que o Augusto está sofrendo pressão, tem muita treta interna para resolver, principalmente essa questão dos ingressos, e o Corinthians não avançou. O Corinthians não disse nem sim nem não para o Novo Horizontino, mas no caso do Patrick, zagueiro canhoto, que foi oferecido, aliás, todo ano ele é oferecido, né? Incrível. Então, é um jogador também que não é unanimidade dentro do Corinthians e o Novo Horizontino aguarda um retorno do Corinthians para saber se o Corinthians vai querer ou não. Mas, se eu não me engano, todo ano oferece, o Novo Horizontino oferece esse zagueiro, né? O Corinthians foi atrás, não sei. Mas agora foi oferecido, o Corinthians deixou de dar uma resposta aí pro Novo Horizontino, mas só vai dar essa resposta realmente mais para frente, porque o Augusto não está tendo nem tempo, né, para isso em relação aí ao Patrick e dar atenção a todos os jogadores que são oferecidos, porque não é o único, tá? Corinthians busca no mercado, tem até o final do mês para contratar jogadores que disputaram estaduais, então só pode contratar jogadores que disputaram os estaduais, quer dizer, só jogadores que atuam aqui no Brasil. O Corinthians tem até o final desse mês para fechar alguma contratação. O Corinthians quer um zagueiro, quer um meia, quer um atacante e, se possível, um lateral direito. Seriam 4 posições, mas, enfim, vai trazer quem, né? Até agora, lateral, por exemplo, direito, não apareceu nenhum. Zagueiro, ofereceram esse. Atacante, esses 2 que eu falei. Meia, ninguém. Enfim, dê sua opinião aqui embaixo. Deixa o likezão que eu tô a milhão no blend de informações. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? O impeachment de Augusto Melo volta a ganhar força no Corinthians e ele perdeu alguns aliados, tá? Eu tenho conversado com conselheiros que votariam no Augusto Melo na questão do impeachment, mas ele já começa a perder espaços novamente. Conselheiros que ele havia ganhado, ele já está perdendo, tudo por conta da questão dos ingressos, né? Falaram que o Augusto, não que ele esteja envolvido, né, nessa questão, não é isso que eu estou falando, mas o fato dele deixar acontecer mais um escândalo, e esse escândalo agora, né, ele permitir não fazer nada, né, porque o Corinthians até agora não tomou nenhuma decisão realmente incisiva, né, algo que, né, é mais radical. Os próprios, né, os Gaviões soltaram na nota, né, citaram a nota do Corinthians, mas cobraram algo mais direto, né, mais prático, né, uma solução realmente. E isso tem mexido muito ali dentro do Corinthians, nos bastidores, tá? Porque quando você mexe com a torcida, aí você mexeu com a alma do time, né? Você mexeu com quem, na verdade, né, é a dona do time, que é a torcida corintiana. E aí, meu amigo, ele perdeu muito apoio, tá? A força do Augusto política realmente diminuiu após a questão dos ingressos. Lembrando que eu não estou falando que ele está envolvido.
Estou dizendo que politicamente o escândalo dos ingressos pesou bastante. E também pessoas falaram que o Marcelo Munhoz tem provas, né, daquilo que ele disse em relação lá aos logins, tudo. Ele trabalhava, ele era o chefe da TI do Corinthians, entendeu? E falaram também que é um cara muito honrado, muito probo, né, um cara que não tem nenhum escândalo, um cara sério. Todo mundo gosta do cara no clube e entendia que o cara fazia um baita de um trabalho. Isso daí pegou mal. Então, assim, se o Corinthians colocar o cara na parede, né, as pessoas, aqueles que, né, estão aí escandalizados com a questão dos ingressos vão acabar ficando do lado do ex-funcionário porque entendem que é um cara correto. Enfim, a situação do Augusto pegando fogo, tá? Votação, né, é prevista para a segunda quinzena de abril, tá? Não tem nada marcado, não tem nada marcado. Esse é o feeling, na verdade, daqueles que estão em volta ali. Por quê? Porque o Corinthians precisa votar as contas, né? Precisa ocorrer a reunião da votação das contas, e para isso precisa encerrar, né, a reunião que ainda está aberta, aquela mesmo do impeachment, que já teve, né, 2 sessões, né, enfim, com adiamento, cancelamento, suspensão e volta. Cancelamento nunca houve, né? Suspensão e volta a ter de novo, vai ter a terceira vez, né? A continuação dessa série aí que não quer acabar. Mas Augusto Melo perdeu força política. Lembra que eu falei que ele tinha ganhado força política, levando os conselheiros para o CT, para almoçar com os jogadores, para viajar? Agora a notícia é outra. Perdeu. Até a opinião pública, né? Você basta dar uma olhada nos comentários dos vídeos aqui no canal. Esse negócio de ingresso, meu irmão, deixou o torcedor pilhado. Eu fiz um teste na live hoje. O que teve de torcedor insatisfeito com o Augusto é o termômetro, tá? Imagine lá dentro do clube. Comenta aqui embaixo, deixe seu like e me diga o que você acha disso tudo. Fabinho segue pressionado no Corinthians, lembra? Eu fui o único que trouxe essa informação. Aliados de Augusto Melo, pessoas que têm grande influência no Augusto, que estão em volta dele no dia a dia, seguem pedindo a demissão de Fabinho Soldado. O Augusto disse a essas pessoas que não dá para tomar nenhuma decisão antes do término do Campeonato Paulista, da decisão contra o Palmeiras, e que ele, né, está avaliando essa situação. Coisa que o Augusto nunca vai falar isso publicamente, tá? Mas tem pessoas, para você ter uma ideia, tem pessoas que colocaram dinheiro, né, enfim, prestaram dinheiro ao Corinthians, que estão pedindo a saída do Fabinho Soldado. Então, estou falando de gente grande, tá? Gente que, enfim, às vezes colocou dinheiro no clube, não vê retorno. Essas pessoas acham que o Fabinho Soldado é muito centralizador, tá? Atrapalha os negócios do Corinthians, ele veta várias contratações e ele só contrata jogador que for ele que descobriu, ele que tenta achar no mercado. Então, é um cara que hoje até o Augusto quer participar mais, mas não consegue, tá? Enfim, então, assim, a situação do Fabinho não é das melhores hoje no Sport Clube Corinthians Paulista. Pessoas que estão em volta, tá, do Augusto Melo querem a saída do jogador, do ex-jogador e hoje, né, executivo do Corinthians, dizem que ele afrouxou demais na liderança, e também a questão, né, do Ramon Dias, muito protetor do Ramon Dias. Claro, ele pode estar certo no final da história em relação ao Ramon, mas eu estou falando que tudo que eu estou falando aqui não é uma opinião minha, é um blend de informações. Pessoas que estão em volta, gente grande, né, querem a saída de Fabinho Soldado ainda no Corinthians e seguem cobrando Augusto Melo. Fabinho não tem mais a força que tem antes também no clube e com o Augusto, tá? Porque ele ouve muito essas pessoas e acho que já deu para entender quem é uma delas, né? Exclusivo. Deixa o like aqui e segue, e segue, e segue no blend. Vamos lá, hoje eu apurei dentro do clube, apurei nos staffs, em tudo, até em outros clubes. Entrei em contato com o Santos, pessoas ligadas ao Gustavo Henrique, pessoas ligadas ao Corinthians, né, claro, né, na cúpula corintiana, em relação ao Gustavo Henrique, para trazer a informação na temperatura certa, como eu prometi para vocês, tá? Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada, né? Em dezembro acaba o contrato. Ele fica ou sai do Corinthians, tá? A intenção do jogador é renovar o contrato. Ele está esperando, claro, né, o momento certo aí para, né, da diretoria, para que a diretoria venha procurá-lo para uma renovação. A questão é que a diretoria ainda não manifestou interesse na renovação do Gustavo Henrique. Até agora o jogador não foi chamado para uma conversa. Não chegou nada, tá, do Corinthians, né, para o Corinthians, aliás, em relação ao Gustavo Henrique, nem de Grêmio, nem de Santos, né? Uma informação que saiu, acho que foi do Nicola, se eu não me engano. Não chegou nada ao Corinthians, tá? Esse interesse.
Eu falei com pessoas ligadas ao staff do Gustavo Henrique, também falaram que não chegou nada para o Gustavo Henrique, tudo que eles ficaram sabendo é a mesma coisa que eu sei, que eles acabaram assistindo, né, por aí, ou vendo na internet, enfim. Então não chegou nada, tá? Nem de Grêmio, nem de Santos para o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique quer permanecer no Corinthians, quer renovar o seu contrato com o Sport Clube Corinthians Paulista, mas não foi procurado. Essas coisas que eu acho estranhas no Corinthians, né? Se renova com 5 anos com o Maná, 3 anos com o Bidu, renova, procura antecipar a renovação dos reservas e não dos titulares. Então, por exemplo, o Gustavo Henrique, no mínimo, se está tendo essa especulação, tá, no mercado, eu conversei com uma fonte do Santos, que a pessoa gosta muito do Gustavo Henrique, tem interesse, não procurou, tá? Não fez o contato, mas tem interesse. Então, pô, se tem gente de olho no mercado, ele é o titular, pelo menos dá um toque, fala, ó, depois do Campeonato Paulista a gente conversa, enfim, essas coisas que não dá para entender no Corinthians, né? Aí você vai e renova com os reservas, com um contrato super longo. É difícil. Aliás, o Gustavo Henrique tem salário menor do que muitos jogadores do Corinthians, tá? Inclusive Palácios e companhia. Tá certo? Deixe seu like aqui.